Oi, gente, eu sou Carla Costa e hoje nós vamos conversar aqui um pouco mais aprofundadamente sobre o artigo da Angela Davis que eu e o professor Eudes Baiman indicamos para vocês no vídeo sobre a série Olhos que Condenam. O artigo da Angela Davis se chama Estupro, Racismo e o Mito do Estuprador Negro. Esse artigo é publicado nesse livro Mulheres, Raça e Classe, que aqui no Brasil foi traduzido pela Boitempo, em 1981. Então, é anterior ao caso dos 5 do Central Park, que a série representa e que nós discutimos com vocês. Quem ainda não assistiu a esse vídeo, a gente vai deixar o link na descrição para que vocês possam acessá-lo. Esse artigo da Davis trata de uma análise da sociedade americana, norte-americana, que ela faz uma crítica severa. É claro que a gente precisa fazer aqui alguns recortes em relação à nossa sociedade, mas as aproximações, como vocês vão ver, são muitas, inclusive devido ao passado escravista do país e que formou a sociedade norte-americana. A Davis, nesse artigo, vai argumentar o seguinte, que alguns sintomas da sociedade eles só vão ser percebidos, identificados e serem considerados preocupantes para a sociedade quando eles alcançam um nível epidêmico. E aí ela aponta que o estupro, na década de 80, estava alcançando esse nível e chamava bastante a atenção da sociedade da época. Por exemplo, dos 455 homens condenados por estupro que foram executados entre 1930 e 1967, 405 eram negros. A acusação de estupro, à época que ela escreveu esse artigo, ela estava sendo amplamente dirigida a homens negros. A Davis aponta o dado de que 455 homens que foram condenados e executados por estupro, desse número, 405 eram homens negros. Aqui ela já está apontando um reflexo dessa visão do que ela está chamando de mito do estuprador negro. A Davis, como marxista, vai analisar esse fenômeno a partir de um fundamento, a partir do método materialista histórico, dialético, e por isso é tão importante a gente compreender como ela faz essa análise para tentar transpor o método para a análise da nossa realidade brasileira. Por exemplo, um aspecto importante dessa análise que ela faz é destacar que a concepção de que os homens, especialmente aqueles de poder econômico grande, possuíam um direito incontestável de acesso ao corpo das mulheres. Essa compreensão, segundo a Davis, ela está calcada no que ela chama de institucionalização do estupro. Essa institucionalização teria como fundamento a coerção social da relação social entre o senhor e a escrava, no qual o senhor, por ter a propriedade da força de trabalho das mulheres escravas, tinha também, na compreensão dele, a propriedade do uso dos seus corpos. Isso, segundo a Davis, era uma licença para estuprar que emanava dessa cruel dominação econômica e era facilitada por ela. Essa institucionalização do estupro, que dava essa compreensão equivocada e violenta dos homens brancos em relação às mulheres escravas, segundo a Davis, reverbera também na forma como os homens tratam as mulheres de sua própria classe. Elas não poderiam, essas mulheres, passar incólumes à compreensão masculina de que o corpo de uma mulher lhe é propriedade. Por isso, ela argumenta que quando os movimentos feministas tratam do estupro, precisam compreender que ele se manifesta de maneira diferente entre as classes e que a relação entre o estupro, o sexismo e o racismo estrutura a sociedade capitalista. Outro aspecto importante que a Davis aponta nesse artigo é o de que o mito do estuprador negro, ele também está casado com o mito das mulheres negras promíscuas. Se os homens são compreendidos numa forma de incontrolabilidade de seus impulsos sexuais, de quase animalidade, as mulheres também serão compreendidas dessa maneira.
Se promíscuas, as mulheres, ao serem estupradas ou assediadas, não podem reclamar. Então, essa imagem coloca toda a população negra numa situação de inferioridade, quase de bestialidade. O que é interessante do que a Davis vai dizer aqui é que nada disso é de graça dentro da história dos Estados Unidos. Ela vai apontar que o mito do estuprador negro, ele não surgiu do nada, ele vai surgir em substituição a outros mitos, como o da insurgência negra após a libertação das populações negras escravizadas, como um mecanismo de contenção da população negra e de facilitação da sua exploração. Nos Estados Unidos, ocorriam linchamentos das pessoas, dos seres humanos, dos indivíduos como animais, e esses linchamentos tinham esse papel. Como a sociedade vai se desenvolvendo e alguns mitos não vão se estabelecendo e não vão se confirmando, como o da insurgência negra eminente, o mito do estuprador negro vai vir em substituição a esses mitos e permitir ainda esse controle das pessoas. A acusação de estupro era uma justificativa para os linchamentos dos homens negros. A Davis relata casos em que a mulher negou que um determinado acusado tinha sido aquele que a tinha estuprado, mesmo assim ele foi linchado. Então aqui, o mito do estuprador negro e os consequentes linchamentos por causa disso é um movimento de contra-insurgência que garantia que os negros não alcançassem os seus direitos de cidadania e de igualdade. Claro que a questão aqui não é que um homem negro não possa estuprar uma mulher e que ele já seja absolvido disso e que só a questão do racismo o absolva, não é essa a questão. A questão é a gente entender que há uma diferença em relação a como o Estado atua para acusar uma pessoa negra e uma pessoa branca. A população negra é majoritariamente da classe trabalhadora, economicamente subjugada à lógica do sistema capitalista. Os homens brancos da classe dominante, eles são imunes a qualquer punição por denúncias de estupro. O Estado já se aparelha para defendê-los e muitas vezes essas mulheres sequer têm a legitimidade de fazer a denúncia, é posto em questão se a denúncia que ela está fazendo é digna de ser investigada ou não, de ser levada a sério ou não. Ela precisa provar, em primeiro lugar, que a denúncia que ela está fazendo é passível de aceitação. A estrutura da sociedade capitalista também encoraja homens que têm algum poder econômico sobre as mulheres a atuarem de forma abusiva. Porque a dominação econômica, dada o fundamento que a gente já falou aqui sobre a história e a herança escravagista colonial que nós temos, já leva à ideia de que há não só um domínio econômico, mas também um domínio de gênero. Sexismo e racismo são implicados e estruturam e dão condições da manutenção da exploração da classe trabalhadora, de homens e mulheres da classe trabalhadora na sociedade. Para trazer para a nossa realidade, eu trouxe aqui alguns dados do Atlas da Violência do Instituto IPEA de 2018. Por exemplo, em primeiro lugar, eles afirmam que apenas 10% dos casos de violência sexual são registrados. Considerando esse número de 10%, é possível, então, pensar ou calcular que, em média, ocorrem entre 822 a 1.370 estupros por dia e que 54% das vítimas são negras. Em 10 anos, a taxa de morte de mulheres negras aumentou, enquanto a de mulheres não negras diminuiu. Esse é o cenário da violência sexual no interior de um sistema capitalista em crise. E é importante dizer aqui a frase final da Davis nesse artigo, que diz o seguinte:
O movimento anti-estupro e suas importantes atividades atuais devem ser situados em um contexto estratégico que tenha em vista a derrota definitiva do capitalismo monopolista. Então, é preciso derrubar o capitalismo. Esse artigo da Davis, escrito em 1981, antecipa o caso dos 5 do Central Park, que foram exatamente crianças, jovens, negros, acusados e condenados por um crime que não cometeram. A série Olhos que Condenam mostra pra gente a relação entre o Estado e como o Estado olha para a população negra. Os 5 do Central Park, Andrew McRae, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Corey Wise. Os 5 perderam anos da vida pagando por algo que não cometeram, porque o Estado não só não se preocupou em defendê-los, mas construiu uma acusação falsa por meio da coerção, da violência, da tortura psicológica e física. Então, é importante que a gente compreenda em que se estrutura o racismo e de que maneiras a gente pode combatê-lo, assim como de que maneira se estrutura o sexismo, a misoginia no interior da sociedade capitalista e como combatê-lo. Daí o chamado Mulheres de Todo Mundo Univos é também um chamado para trabalhadores de todo o mundo univos. Gente, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de curtir se vocês gostaram, de comentar com a gente aqui nos comentários, debates, dúvidas, concordâncias, discordâncias, de nos seguir nas redes sociais e de conhecer o nosso site. Lá vocês podem encontrar tanto temas polêmicos que a gente debate, análises literárias, exposições de textos literários autorais, bem como as nossas pesquisas científicas realizadas no âmbito da universidade. Nos encontramos no próximo vídeo.